Ela amarrou a mula velha e cansada na frente do maior leilão do ano. Entrou com a caderneta surrada debaixo do braço. O homem mais rico da sala ergueu o copo e disse, alto, para todo mundo ouvir: "O que essa mulher veio fazer aqui? Mandem ela embora." O salão riu. Ela não respondeu. Sentou, abriu a caderneta e começou a escrever. Foi quando um homem de branco se levantou lá do fundo, e o salão inteiro parou. O sheik atravessou a sala inteira para cumprimentar ela. E naquele instante, ninguém mais riu. O sol ainda estava baixo quando Sônia amarrou Barrosa no mourão de madeira do lado de fora do pavilhão. A mula estava ofegante, 18 anos de estrada no corpo, os cascos gastos, uma escoriação nova no garrão direito que tinha aberto no caminho. Sônia tirou o chapéu de palha, molhou a mão no cantil e passou devagar no focinho do animal. Falou baixinho, quase sem mover os lábios. "Aguenta mais um pouco." Barrosa fechou os olhos. Sônia endireitou o chapéu na cabeça, ajustou a tira do cantil no ombro e entrou. O pavilhão do Cerrado Dourado era o maior leilão de gado do Centro-Oeste. Gente que chegava de jatinho e saía com recibo de milhões. Tinha um jeito certo de se vestir, de andar, de se sentar. Quem não conhecia o jeito não pertencia. Sônia não conhecia e não se importava. Ela foi até uma cadeira no fundo do salão, abriu a caderneta surrada no colo, encostou a caneta mordida na orelha e começou a observar. O murmúrio começou antes que ela tirasse o chapéu. Na mesa principal, Renato Drummond Cavalcante tinha o porte de quem passou a vida inteira sendo o homem mais importante de qualquer sala. 57 anos, dono de 3 dos maiores impérios de Nelore e do Centro-Oeste. Um copo de uísque que não era o primeiro da tarde. Ele viu Sônia entrar. Viu a roupa de sarja, o chapéu amassado, a caderneta velha. Sorriu devagar, o tipo de sorriso que não tem nada de alegria, e sussurrou algo para o assessor ao lado. O assessor atravessou o salão com passos apressados e voz de quem está fazendo um favor. "Senhora, este evento é restrito a compradores credenciados. A senhora deve ter se enganado no endereço." Sônia olhou para ele. Não respondeu. Tinha a calma de quem já foi tratada assim antes e aprendeu que responder é desperdício de energia. O assessor insistiu, agora com menos cordialidade. Foi quando Renato levantou o copo na direção dela. Um brinde irônico, a voz alta o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. "A mula lá fora provavelmente vale mais do que a dona. E as duas juntas não pagariam nem o cabresto do touro que eu vou arrematar hoje." A risada que veio não foi de todo mundo, mas foi de gente suficiente para cortar. Sônia não se levantou, não respondeu. Virou uma página da caderneta e continuou escrevendo. E foi exatamente nesse momento que uma cadeira raspou no fundo do salão. Ninguém tinha prestado muita atenção naquela mesa reservada. Era discreta demais para um ambiente assim. Sem ornamento, sem assessores em volta, sem o tipo de pompa que os outros compradores traziam consigo. Mas o homem que se levantou dali tinha uma presença que dispensava qualquer anúncio. Alto, tobe branco com acabamento discreto em ouro. Passos lentos e precisos, como quem nunca teve pressa na vida. Ismail al-Rashid atravessou o salão inteiro em silêncio, sem olhar para os lados, sem desviar de ninguém, sem hesitar por um segundo, e parou na frente de Sônia. O salão inteiro parou junto. Ismail pronunciou o nome dela. Não senhora, não você. O nome dela, com a entonação correta e uma inclinação de cabeça que, no código de conduta dele, valia mais do que qualquer aperto de mão. Sônia respondeu em árabe, fluente o suficiente para que o intérprete de Ismail, sentado 3 mesas atrás, fechasse o caderno devagar. Não ia ser necessário. Ismail perguntou pela viagem. Perguntou pela Barrosa. Ele conhecia a mula pelo nome. Depois, com um gesto simples, convidou Sônia para a mesa dele. Eles caminharam juntos para a frente do salão.
O silêncio que ficou para trás tinha uma qualidade completamente diferente do que havia antes. Aquele silêncio anterior era desprezo. Esse era outra coisa. Era o som de gente que errou o cálculo e ainda não entendia o tamanho do erro. Renato Drummond não sorria mais. Segurou o copo com mais força do que precisava e olhou para os dois sentados na mesa principal com uma expressão que tentava parecer indiferença. Mas estava longe disso. Ao seu lado, alguém murmurou uma pergunta. Ele não respondeu. Sônia abriu a caderneta no colo e continuou escrevendo como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa havia acontecido. Todo mundo no salão sabia disso. Poucos entendiam o quê. A história entre aqueles dois tinha 4 anos e começou num lugar muito diferente daquele pavilhão. 4 anos antes, Ismail Al-Rashid estava prestes a fechar o maior negócio da sua vida no Brasil. 42 embriões de uma linhagem bovina, considerada a mais valiosa do país naquele momento. Dezenas de milhões de reais. Um contrato que movimentaria toda a operação de genética dele no Oriente Médio por uma geração inteira. A fazenda era grande. O vendedor tinha nome no mercado. Os laudos eram impecáveis. Tudo parecia certo. Foi então que um intermediário sugeriu contratar uma consultora local antes de assinar qualquer coisa. Ismail não precisava. Tinha veterinários de confiança, tinha assessores experientes, tinha anos de mercado. Mas algo naquela sugestão ficou na cabeça. Uma semana depois, Sônia Aparecida dos Santos estava na fazenda com uma mochila, uma caderneta e uma caneta mordida na orelha. Ela pediu 2 dias, não para revisar documentos, não para refazer laudos, para ver os animais. O gerente da fazenda achou graça. Mostrou as instalações com o sorriso de quem está certo do resultado. Curral limpo, animais bem tratados, tudo no lugar. Sônia agradeceu, pediu para ficar sozinha e ficou. Andou devagar entre as matrizes, observou o comportamento, observou o movimento. À noite, quando todo mundo foi dormir, ela continuou no galpão com uma lanterna e a caderneta aberta. Dormiu ali. No 2º dia, saiu do galpão antes do amanhecer, sem falar com ninguém. O gerente só a viu de novo na hora do almoço, sentada numa cerca de madeira, olhando para uma das matrizes com uma atenção que ele não sabia bem como interpretar. Na tarde do 2º dia, Sônia entregou a Ismail um laudo. 3 páginas, escrito à mão, em inglês, sem carimbo, sem papel timbrado, sem o visual de documento oficial. Parecia quase informal, até você começar a ler. Os animais apresentavam sinais de manipulação hormonal sistemática. Os índices de prenhez declarados eram tecnicamente impossíveis para aquela linhagem naquele período. O espaçamento entre os registros de cobertura e os nascimentos não fechava biologicamente. Alguém tinha ajustado as datas, e o veterinário que assinava os laudos há 6 anos era cunhado do vendedor. Ismail leu uma vez. Leu de novo. Dobrou o papel e ficou quieto por um longo tempo. Você tem certeza? Sônia olhou para ele com a calma de quem não diz o que não sabe. Tenho. Ismail cancelou a compra naquela mesma tarde. O vendedor reagiu como reagem as pessoas que constroem mentiras sobre uma fundação sólida de arrogância. Com indignação, com ameaça, com a certeza de que aquela mulher não sabia do que estava falando. Ismail não discutiu. Assinou o distrato, pagou a multa contratual sem reclamar e foi embora. 8 meses depois, uma investigação revelou o esquema inteiro. O vendedor tinha adulterado históricos reprodutivos de pelo menos 4 lotes diferentes ao longo de 3 anos. O veterinário que assinava os documentos perdeu o registro. O Aras foi autuado. Outros compradores que não tinham tido a sorte de ter uma Sônia no caminho contabilizaram o prejuízo em silêncio. Ismail não perdeu nada. Nem o dinheiro, nem a reputação que levou décadas construindo.
Quando foi acertar com Sônia, ela devolveu parte do adiantamento. O trabalho foi 2 dias. Não foi mais do que isso. Ismael olhou para o dinheiro devolvido, depois olhou para ela. No meu país tem uma expressão para o que a senhora fez. Não tem tradução boa em português, mas o sentido é: a pessoa que te salva sem saber que estava te salvando. Sônia guardou o restante do pagamento no bolso da calça e disse que trabalho honesto não precisa de gorjeta. Ismael nunca mais esqueceu aquilo. Desde então, sempre que vinha ao Brasil, para qualquer negócio que envolvesse animal, ela era a primeira ligação que ele fazia. Não porque era a mais famosa, estava longe disso. Não porque tinha o escritório mais estruturado ou o currículo mais longo. Mas porque no mundo de Ismael, construído sobre negócios em 5 continentes e traições em todos os idiomas possíveis, confiança era a coisa mais rara e mais valiosa que existia. E Sônia tinha provado a dela dormindo num galpão 2 dias, por conta própria, sem ninguém pedindo. Essa era a história que o Salão do Cerrado Dourado não conhecia. Renato Drummond viu os 2 sentados juntos na mesa principal e tentou montar na cabeça uma explicação que fizesse sentido dentro do mundo que ele conhecia. Talvez ela fosse intérprete, talvez fosse alguma funcionária local contratada de última hora. Não havia outra lógica possível, porque no mundo de Renato, uma mulher que chegava de mula a um leilão não podia ocupar aquela cadeira por mérito próprio. Ele errou o cálculo e ia continuar errando. Do outro lado do salão, Sônia pediu um copo de água ao garçom e abriu a caderneta numa página nova. Antes do leilão começar, ainda havia tempo, e ela precisava ver uma coisa nos currais externos que tinha ficado na cabeça desde que chegou. 40 minutos. Era o que ela precisava. Ismael percebeu quando ela se levantou. Não perguntou nada, apenas inclinou a cabeça levemente, o mesmo gesto de antes, que valia mais do que palavras. Sônia saiu pelo corredor lateral sem chamar a atenção de ninguém. Ninguém prestou atenção. Todo mundo estava de olho no catálogo, nos outros compradores, no copo de Renato sendo reabastecido pela 3ª vez. Mas o que Sônia foi buscar naqueles currais externos ia mudar o resultado daquele leilão inteiro. Os currais externos ficavam atrás do pavilhão, longe do champanhe e do couro importado. Ali o cheiro era outro. Terra, esterco, capim pisado, o barulho também, bufadas, cascos no chão batido, o rangido de uma porteira mal encaixada. Sônia caminhou devagar pelo corredor de terra entre os currais, a caderneta aberta na mão, a caneta enfiada entre os dedos. A visitação oficial já tinha encerrado. Os compradores tinham voltado para o pavilhão. Ela estava praticamente sozinha. O primeiro curral que ela parou foi o do Eclipse de Ouro. O touro era bonito. Isso era inegável. 6 anos, pelagem uniforme, musculatura que justificava cada centavo do lance inicial. O catálogo descrevia a morfologia como excepcional, em 4 exposições consecutivas. O histórico reprodutivo como o melhor da última década. Era o lote mais aguardado do dia. Todo mundo queria. Renato queria mais que todos. Sônia ficou parada na frente do curral por quase 15 minutos. Não estava olhando para o que o catálogo mandava olhar. Estava olhando para o comportamento do animal quando um outro macho passou no corredor ao lado. Para a forma como ele recuou. Para o tempo que levou para se recompor. Para um detalhe pequeno, quase invisível, que a maioria das pessoas passaria direto. Ela escreveu alguma coisa na caderneta. Virou a página, seguiu andando. O lote 23 ficava quase no fim do corredor, numa baia sem placa chamativa, sem a decoração discreta que os lotes principais recebiam. Uma bezerra de 2 anos, sem pedigree de exposição, sem histórico de prêmio, filha de uma matriz descartada por uma fazenda que tinha falido.
O catálogo a descrevia com termos técnicos neutros, que na linguagem do leilão equivaliam a dizer que não valia grande coisa. Lance inicial baixo. Expectativa de disputa. Nenhuma. Sônia parou na frente da baia. E ficou ali por mais tempo do que ficou no eclipse de ouro. A bezerra se mexeu devagar, sem susto, e se aproximou da grade com uma curiosidade calma que Sônia reconheceu antes mesmo de conseguir nomear. Ela abaixou a mão, deixou o animal cheirar, observou a cabeça, os olhos, o pescoço. Depois foi para o lado, olhou a estrutura de um ângulo diferente, se agachou para ver as patas de baixo para cima. Escreveu na caderneta. Parou. Escreveu de novo. Seu pai tinha criado animais dessa linhagem durante 20 anos numa propriedade pequena no interior, com recursos limitados e sem ninguém prestando atenção. Dizia sempre que a fazenda que soubesse trabalhar aquele sangue ia ficar rica, que a genética estava ali, escondida, esperando alguém que soubesse ler o que os olhos viam. Morreu antes de provar. Sônia nunca esqueceu o que ele ensinava. Ela fechou a caderneta e voltou para o pavilhão. Ismael estava no mesmo lugar, o copo de água intocado na mesa, os olhos no catálogo. Quando Sônia sentou ao lado dele, ele não perguntou nada. Esperou. Ela abriu a caderneta numa página específica e escreveu devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra. Quando terminou, girou o caderno na direção dele. Ismael leu. 1 vez, 2 vezes. Dobrou o papel com cuidado, passou a mão na dobra e colocou no bolso interno do tobe, sem alterar a expressão. O que estava escrito naquele papel tinha 2 lados. O primeiro era sobre o eclipse de ouro. O histórico reprodutivo tinha sido adulterado. Os índices de fertilidade dos últimos 2 anos não fechavam. O espaçamento entre os registros de cobertura e os nascimentos era biologicamente impossível para aquela linhagem naquele intervalo. O comportamento do animal diante de outros machos era incompatível com o perfil de dominância descrito no laudo. O touro era bom, mas estava longe de ser o que o catálogo prometia. Quem pagasse o preço que o mercado esperava ia pagar caro por uma mentira bem vestida. O segundo era sobre o lote 23. A bezerra tinha uma conformação que Sônia não via combinada assim em animal tão jovem em toda a vida de trabalho. A linhagem materna, apesar de descartada, carregava marcadores genéticos para precocidade, adaptabilidade ao calor e eficiência alimentar que o mercado ainda não sabia precificar. Era ciência. Não era aposta, não era intuição. Era o que os olhos treinados enxergavam quando paravam de olhar para o preço e começavam a olhar para o animal. Ismael ficou em silêncio por alguns instantes. Depois virou para ela. Você tem certeza dos 2? Tenho. Ele não falou mais nada. Pegou o catálogo, dobrou na página do lote 23 e deixou sobre a mesa. Do outro lado do salão, Renato conversava com 2 compradores, gesticulando com o copo na mão, o sorriso largo de quem está no controle de tudo. Alguém do grupo olhou na direção de Ismael e murmurou algo. Renato deu uma risada curta e respondeu sem se dar ao trabalho de baixar a voz. Que o sheik podia ter o dinheiro que quisesse, mas no Brasil, quem entendia de Nelore era brasileiro. A risada do grupo confirmou. Sônia ouviu. Não levantou os olhos da caderneta. O leiloeiro subiu ao palco. As luzes do pavilhão mudaram levemente. Um sinal não oficial de que estava começando. Compradores voltaram para suas mesas. Assessores se posicionaram. O clima ficou mais tenso, mais elétrico, do jeito que fica quando muito dinheiro está prestes a trocar de mão. Renato ajeitou a gravata, colocou o cartão de lance sobre a mesa e olhou para o palco com a expressão de quem já sabe como a história vai acabar. Ele tinha 40 anos de mercado. Tinha a genealogia do eclipse de ouro memorizada. Tinha decidido que ia levar aquele touro para casa antes mesmo de entrar no pavilhão naquele dia.
Não havia nada que pudesse mudar isso. Ou assim ele pensava. O leiloeiro tinha a voz de quem passou a vida inteira fazendo o mesmo trabalho e nunca se cansou. Rápida, cadenciada, com aquela musicalidade estranha que só faz sentido dentro de um pavilhão de leilão. Os números subiam no painel, os cartões subiam nas mãos, e o dinheiro trocava de mão com a naturalidade de quem está comprando pão. Os primeiros lotes foram quase rotina. Compradores experientes, lances calculados, disputas curtas. O pavilhão estava aquecendo. Todo mundo sabia que o que importava de verdade ainda estava por vir. Quando o eclipse de ouro foi anunciado, o clima mudou. O touro entrou no corredor de apresentação com a imponência que o catálogo prometia. Pelagem escura e uniforme. Passo firme, cabeça erguida. A plateia reagiu com aquele murmúrio específico de quem reconhece algo extraordinário. Ou acha que reconhece. Os flashes dispararam. 2 compradores no fundo do salão se inclinaram para a frente ao mesmo tempo. Renato não se mexeu. Ficou com o cartão na mão, o cotovelo apoiado na mesa, o olhar fixo no animal com a calma de quem já decidiu e está só esperando a hora certa. O lance inicial foi alto, a resposta foi imediata. 3 compradores entraram logo de cara. Depois, 2 saíram. Restaram Renato e um fazendeiro de Mato Grosso que tinha chegado de jatinho naquela manhã com a intenção clara de não voltar de mãos vazias. A disputa durou quase 8 minutos, uma eternidade num leilão. Os números no painel subiam em saltos grandes. O fazendeiro de Mato Grosso segurou por mais tempo do que Renato esperava. E por um momento, só um momento, Renato ergueu o cartão com uma velocidade que deixou claro que a disputa tinha deixado de ser só financeira. Era pessoal. Tinha sido pessoal desde o começo. Do outro lado do salão, Ismael acompanhava o painel com atenção. Em algum momento ergueu o cartão com um lance único, calculado, sem urgência, e esperou. Renato respondeu na hora. Ismael olhou para o painel por alguns segundos. Depois, abaixou o cartão. Renato leu aquilo como rendição. A mesa ao redor dele leu igual. Alguém murmurou que o sheik tinha desistido. Outro disse que era esperado, que no final, quem conhecia o mercado brasileiro levava vantagem. Renato ergueu o cartão uma última vez. O fazendeiro de Mato Grosso ficou parado por 3 segundos longos. Depois baixou o cartão. O leiloeiro bateu o martelo. 4.200.000 reais. Recorde do Cerrado Dourado. O maior lance da história daquele pavilhão. O salão se levantou. Não todo mundo, mas gente suficiente para fazer barulho. Aplausos, apertos de mão. 2 compradores que cruzaram o salão só para cumprimentar. Alguém gritou que ninguém batia Renato Drummond. Outro completou que nunca ia bater. Renato circulou entre as mesas com o copo erguido, apertando mãos, recebendo tapinhas nas costas, sorrindo com os dentes à mostra pela primeira vez naquele dia. Era o pico, o momento em que ele era maior do que qualquer coisa naquele salão. E foi exatamente nesse pico que ele cometeu o erro. Passou pela mesa de Ismael no caminho de volta para o lugar. Parou. Olhou para Sônia, com o sorriso de quem quer cravar um ponto final, e ergueu o copo na mesma direção do brinde irônico de antes. Agora com a soberba de quem acha que ganhou em todos os sentidos. Espero que a consultoria tenha valido o cachê. Da minha parte, o dia foi muito bem. Sônia não levantou os olhos da caderneta. Ismael não reagiu. Renato esperou 1 segundo. Talvez esperasse alguma resposta, algum sinal de que a frase tinha chegado onde queria. Não veio nada. Ele soltou uma risada curta, satisfeito com a própria encenação, e seguiu em frente. O lote 23 foi anunciado 10 minutos depois, quase sem cerimônia. O leiloeiro leu a descrição com o mesmo ritmo de sempre, mas o pavilhão já estava esfriando.
A grande disputa tinha acabado, o dinheiro grande tinha trocado de mão, e uma bezerra sem pedigree, num lote de número discreto, não despertava o mesmo interesse. 2 compradores levantaram o cartão de forma quase entediada. Um terceiro entrou por inércia. Ismael ergueu o cartão. Os outros 2 olharam para ele. Trocaram um olhar entre si. Um abaixou o cartão. O outro ergueu uma vez mais, esperou a resposta de Ismael e desistiu. A disputa durou menos de 3 minutos. Ismael arrematou a bezerra por um valor que, comparado ao touro, parecia quase simbólico. O leiloeiro bateu o martelo com a mesma voz de sempre, sem cerimônia, sem aplauso. Renato nem levantou o cartão. Estava na outra ponta do salão, rodeado de gente, o copo cheio de novo, recebendo cumprimentos pelo eclipse de ouro, como se a noite toda fosse só sobre ele. E era, de certa forma, ele tinha arrematado o lote mais cobiçado do ano, batido recorde, vencido uma disputa longa na frente de todo mundo. Ninguém prestou atenção na bezerra saindo pelo corredor lateral com um tratador que mal olhou para ela. Sônia fechou a caderneta, encostou a caneta na orelha e se levantou da mesa. Lá fora, Barrosa ainda estava amarrada no mourão, os olhos semicerrados, o focinho apontado para o vento. Sônia passou a mão na testa da mula por um momento, sem pressa. Dentro do pavilhão, Renato Drummond ainda estava comemorando. Ia comemorar por mais 18 dias. O eclipse de ouro chegou à fazenda de Renato numa tarde de quarta-feira, numa carreta fechada com o nome do Aras pintado na lateral. Curral novo, veterinário de plantão, 4 funcionários esperando na entrada. Renato estava lá pessoalmente, coisa que raramente fazia para a chegada de um animal, mas esse não era qualquer animal. Era o recorde do Cerrado Dourado. Era a declaração pública de que ele ainda estava no topo. O touro desceu da carreta com a mesma imponência do corredor de apresentação. Renato ficou parado na cerca, observando com os braços cruzados e um sorriso satisfeito no rosto. O veterinário fez o exame de recepção de rotina. Anotou tudo. Assinou o laudo inicial. A semana seguiu. O primeiro ciclo reprodutivo começou conforme o planejado. Renato acompanhava os números com a atenção de quem pagou R$4.200.000 e quer ver o retorno. Os índices do primeiro mês vieram. O veterinário olhou para a planilha, olhou para o laudo do Aras, olhou para a planilha de novo, pediu um segundo exame. Renato não se preocupou. Segundo exame era protocolo. Acontecia. O segundo exame voltou com os mesmos números. O veterinário ficou em silêncio por um tempo na frente da mesa, com os papéis espalhados, reorganizando as informações de um jeito e de outro, como se a resposta fosse aparecer se ele mudasse a ordem. Depois ligou para Renato. Eu preciso pedir um terceiro exame e preciso que o senhor venha aqui. Renato foi. Sentou na frente do veterinário e ouviu o que nenhum homem que acabou de bater recorde de leilão quer ouvir. Os índices de fertilidade do eclipse de ouro não fechavam com o histórico declarado no catálogo. O espaçamento entre os registros de cobertura e os nascimentos era biologicamente impossível para aquela linhagem naquele intervalo de tempo. Alguém, em algum momento, tinha ajustado os números no papel. O touro era bom, mas estava longe de ser o que o catálogo prometia. Renato ficou quieto por um tempo que o veterinário descreveu depois como desconfortável. Depois fez a pergunta que queria que a resposta fosse não. Tem certeza? Tenho. Renato saiu sem falar mais nada. Nos 3 dias seguintes, tentou resolver sozinho. Ligou para o vendedor, dono do Aras, com a voz controlada de quem está segurando muita coisa. O vendedor ouviu, concordou que os números eram incomuns, sugeriu que talvez fosse a adaptação do animal ao novo ambiente, pediu mais tempo para avaliação. Renato deu o prazo com a frieza de quem já sabe que não vai adiantar. Não adiantou.
Na semana seguinte, Renato ligou de novo, dessa vez com o advogado na linha. O vendedor mudou o tom, agora com a segurança de quem tem contrato do lado. A cláusula era clara: responsabilidade do arrematante após a saída do animal das instalações do Aras. O contrato que Renato tinha assinado, sem ler com a atenção que deveria, não deixava margem. Ele tentou pressionar mesmo assim. Ameaçou, exigiu, levantou a voz numa ligação que o assessor do outro lado desligou antes de ele terminar a frase. E então o boca a boca começou. Não foi Renato que abriu. Foi alguém do Aras, um funcionário, um intermediário, ninguém sabe ao certo. Mas no agronegócio, a informação viaja pelo canal mais rápido que existe. A conversa entre fazendeiros. Numa semana, as pessoas que importavam já sabiam. Em duas, todo mundo sabia. Renato Drummond Cavalcante tinha pagado R$4.200.000 por um touro com laudo inflado. O mesmo que tinha saído do Cerrado Dourado com o copo erguido enquanto o salão inteiro aplaudia. O mesmo que tinha dito que ninguém batia Renato Drummond. A inversão era devastadora. No agronegócio, reputação é ativo, e ativo que racha demora a se recuperar. 2 parceiros internacionais que negociavam contratos com ele pediram prazo para reavaliar. Um deles, discretamente, fez contato com o escritório de Ismail, perguntando com quem ele trabalhava no Brasil. Renato soube disso 3 dias depois. Foi quando ele tomou a decisão que revelou, de vez, quem ele era. Em vez de engolir o erro e seguir em frente, o que um homem de verdade teria feito foi atrás de Sônia. Mandou o assessor primeiro. Proposta de consultoria exclusiva, valor alto, com uma condição que não estava escrita, mas estava em cada palavra. Que ela ficasse quieta sobre o que sabia. Que qualquer análise futura passasse pelo crivo dele antes de chegar a qualquer cliente. Era uma compra disfarçada de oportunidade. O assessor voltou sem resposta. Sônia tinha ouvido até o fim, agradecido pela visita e dispensado. Renato foi pessoalmente. Encontrou ela num curral de uma fazenda vizinha, avaliando um lote para outro cliente. Chegou de caminhonete, sozinho na frente, o assessor no banco de trás. A postura de quem acha que aparecer já é um favor. O dono da fazenda estava lá. 2 peões no curral. O veterinário que acompanhava Sônia. Testemunhas suficientes para que todo mundo soubesse o que estava prestes a acontecer. Renato fez a oferta diretamente. Números maiores dessa vez. Tom mais urgente. Então, quase como se fosse um pensamento em voz alta, acrescentou que tinha contatos suficientes para tornar a vida profissional dela muito difícil naquele estado, se ela preferisse o caminho complicado. Estava acostumado a que esse argumento funcionasse. Tinha funcionado por 30 anos. Sônia parou o que estava fazendo. Virou para ele devagar, com a mesma calma de quem sentou no fundo do leilão enquanto todo mundo ria. Olhou para Renato por um momento. Não com raiva, não com medo, com algo mais próximo de reconhecimento, como se estivesse vendo uma coisa que já esperava encontrar. E disse, sem elevar a voz, na frente de todo mundo: o senhor perdeu 4 milhões pelo mesmo motivo que riu de mim. Olhou demais para o preço e de menos para o valor. Silêncio. Renato não teve resposta. Não porque faltou palavra, mas porque pela primeira vez em muito tempo estava diante de algo que dinheiro não comprava e intimidação não dobrava. Ficou parado por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Depois virou, subiu na caminhonete e fechou a porta. O assessor, antes de entrar no veículo, olhou para Sônia por um segundo. E ela viu naquele olhar algo que reconheceu. O alívio de quem trabalha para alguém que acabou de mostrar para o mundo inteiro quem realmente é. A caminhonete saiu levantando poeira. Sônia pegou a caneta na orelha, abriu a caderneta na página que tinha marcado antes da interrupção e voltou ao trabalho. O dono da fazenda onde Renato encontrou Sônia naquele dia não esqueceu o que aconteceu. Não comentou com muita gente.
Não era do tipo, mas quando um conhecido perguntou, alguns dias depois, se conhecia uma consultora de confiança para avaliar um lote antes de uma compra grande, ele disse o nome de Sônia sem hesitar e acrescentou de passagem a história do curral. Só o essencial, o suficiente. No agronegócio, o suficiente viaja longe. Enquanto isso, as consequências para Renato continuavam se arrumando com a lógica implacável das coisas construídas sobre mentira. O vendedor do Eclipse de Ouro não era uma exceção, era um padrão. Outro comprador, lesado, que tinha ficado quieto por vergonha, ouviu sobre o caso de Renato e decidiu que não estava mais sozinho. Uma investigação foi aberta. Outros animais, do mesmo aras, foram reavaliados. Os laudos desmoronaram. O veterinário que assinava os documentos perdeu o registro. O Haras foi autuado. Renato não foi indiciado. Tecnicamente, ele também era vítima. Mas isso não mudava o que todo mundo sabia. Ele tinha ignorado sinais que alguém mais atento teria visto. Tinha desprezado publicamente a única pessoa no pavilhão que estava olhando para o lugar certo. Os dois parceiros internacionais não voltaram. Um deles marcou reunião com Sônia 3 semanas depois da história do curral. Renato soube por um intermediário. Não disse nada. Dias depois, numa conversa de almoço com um fornecedor antigo, o nome de Sônia apareceu. O fornecedor não sabia que os dois tinham cruzado. Falou com naturalidade, do jeito que se fala de alguém que todo mundo já conhece. Disse que ela tinha avaliado um lote para um primo dele e que o primo dizia que nunca tinha recebido um laudo tão honesto na vida. Renato deixou o garfo na mesa. Ficou olhando para o prato por alguns segundos. Não disse nada. Mudou de assunto. Mas o fornecedor percebeu. E Renato sabia que ele havia percebido. A bezerra do lote 23, enquanto tudo isso acontecia, estava numa propriedade de Ismail no interior, sendo acompanhada por um veterinário que ele tinha contratado especificamente para aquela avaliação. O trabalho era simples: observar, documentar, confirmar ou desmentir o que a caderneta de Sônia havia escrito. 6 meses depois da compra, o laudo ficou pronto. O veterinário era criterioso, experiente, do tipo que não gosta de adjetivos em documentos técnicos. Mesmo assim, quando descreveu a combinação de marcadores genéticos encontrados na bezerra, precocidade, adaptabilidade climática, eficiência alimentar, usou uma palavra que raramente aparecia nos seus laudos. Rara. Não era milagre, não era lenda. Era ciência que alguém tinha conseguido ler antes de todo mundo, num curral sem placa chamativa, agachada no chão, olhando as patas de baixo para cima. Ismail mandou o laudo para Sônia por mensagem, sem comentário. Ela leu, dobrou o celular e ficou olhando para o pasto por um tempo. Pensou no pai, nos 20 anos que ele passou tentando provar o que ela tinha visto em 40 minutos num corredor de leilão. No jeito que ele falava daquela linhagem, com uma certeza que ninguém ao redor compartilhava. Ele tinha razão, sempre teve. Em 2 anos, o nome daquela linhagem começou a circular nas conversas do setor. Despacio no começo. Um comentário aqui, uma pergunta ali. Depois, com mais frequência, 3 veterinários independentes que avaliaram descendentes da bezerra usaram palavras parecidas com a do laudo original. O mercado, que tinha passado reto pelo lote 23, sem erguer um cartão, começou a fazer perguntas que não tinha feito na hora certa. Ninguém conseguia explicar direito como uma bezerra sem pedigree comprada por quase nada tinha se tornado a matriz mais comentada do setor. Os que estavam no leilão sabiam, e quem não estava aprendia cedo. Foi nesse período que Ismail procurou Sônia para formalizar o que já existia na prática. Encontrou ela numa propriedade pequena que ela estava avaliando para um produtor do interior.
O tipo de trabalho que ela fazia desde sempre, para qualquer um que pedisse de verdade, independente do tamanho da fazenda ou do valor do negócio. Ismail chegou sem pompa, como era o costume dele. Sentou numa cerca de madeira ao lado dela e foi direto ao ponto. Queria formalizar a parceria. Contrato com remuneração justa, autonomia total para o trabalho, sem interferência nas avaliações. Ela poderia dizer não para qualquer negócio que achasse errado, sem justificativa, sem pressão. Sônia ouviu tudo. Depois fez uma única pergunta. Posso sair quando eu quiser, sem dever nada? Sim. Então pode mandar o contrato. Ismail assinou sem negociar esse ponto. Era o único que importava para ela. E era também o único que ele nunca considerou mudar. Porque o valor de Sônia estava exatamente ali. Numa mulher que não estava presa a ninguém por dinheiro. Só por confiança. E confiança comprada não vale nada. O contrato foi assinado numa tarde de semana comum, numa mesa de madeira no alpendre de uma propriedade do interior, com um copo de café e nenhuma cerimônia, do jeito que Sônia gostava. No ano seguinte, o Cerrado Dourado abriu as portas com o mesmo ritual de sempre. As carretas chegaram de madrugada com os animais. Os garçons poliam as taças antes do amanhecer. Os catálogos foram entregues nas mesas com o mesmo papel brilhante, o mesmo cheiro de impressão nova, os mesmos números que prometiam mundos e fundos para quem soubesse ler. Mas algumas coisas tinham mudado. Renato Drummond Cavalcante não estava na mesa principal. Estava num canto do salão, numa mesa menor, com um assessor diferente do ano anterior. Ainda presente. Homem como ele não desaparece de um ano para outro, mas com uma ocupação diferente no espaço. Menos cumprimentos espontâneos, menos gente cruzando o salão para apertar a mão. O tipo de ausência que não precisa ser declarada para ser sentida. Ele tinha sobrevivido ao ano. Os negócios continuavam, mas a narrativa, aquela construída ao longo de décadas sobre o homem que não errava, tinha uma fissura que dinheiro não fechava. No agronegócio, reputação é ativo, e ativo que racha demora a se recuperar. Do lado de fora do pavilhão, Sônia chegou às 7:30 da manhã. Não entrou. Amarrou Barrosa num mourão de sombra, longe do movimento das carretas, num canto que ela já conhecia de outros anos. A mula estava mais lenta do que no ano anterior. 19 anos agora. Os cascos novos que Sônia tinha mandado ferrar um mês antes. A escoriação do garrão curada e sem marca. Sônia abriu a caderneta numa cadeira de madeira que tinha levado na caçamba da caminhonete. Encostou a caneta na orelha e ficou observando o movimento da entrada. Os compradores chegavam. SUVs blindadas, jatinhos particulares, o ritual dos bons tecidos e dos relógios discretos. Sônia anotava. Não os nomes, os animais que cada um escolhia ver primeiro, o tempo que passavam em cada curral, o que olhavam e o que passavam direto. Era informação. Tudo era informação para quem sabia, para que servia. O primeiro comprador que a reconheceu parou antes de entrar. Era um fazendeiro de Goiás que ela tinha avaliado um lote para 3 meses antes. Trabalho pequeno, propriedade média, negócio que a maioria dos consultores do mercado não teria aceito pelo valor que ele podia pagar. Ela tinha aceito. Tinha entregado um laudo que ele descreveu para um primo como o mais honesto que tinha recebido em 20 anos de pecuária. Ele tirou o chapéu, cumprimentou com respeito, perguntou se ela ia entrar. Já vi o que precisava ver aqui fora, ela disse. Ele sorriu, colocou o chapéu de volta e entrou. O segundo veio logo depois, um produtor mais novo que ela não conhecia pessoalmente, mas que claramente a conhecia. Chegou com a postura de quem ensaiou o que ia dizer e na hora esqueceu metade. Perguntou se ela aceitava uma consulta rápida sobre um lote específico. Ela pediu que ele mandasse mensagem com os dados do animal. Ele agradeceu 2 vezes antes de entrar. O terceiro era diferente dos outros.
50 e poucos anos, terno discreto, sotaque do sul, representante de um grupo de investidores que estava começando a entrar no mercado de genética bovina. Não sabia quase nada de animal, sabia de dinheiro, sabia de risco, sabia que precisava de alguém que soubesse o que ele não sabia. Tinha chegado ao nome de Sônia pelo caminho mais comum do mercado naquele momento, perguntando para quem entendia. Ficou parado na frente dela por um momento, a pasta debaixo do braço, o cartão de visitas na mão, claramente sem saber muito bem como começar. A senhora é a Sônia? A consultora? Sou. Vim falar com a senhora antes de qualquer outra coisa aqui dentro. Ela olhou para ele por um segundo. Depois, apontou para a cadeira vazia ao lado. Pode sentar. Eles conversaram por 20 minutos antes do leilão começar. Sônia fez 3 perguntas, ouviu as respostas com atenção, anotou alguma coisa na caderneta. Disse que podia ajudar, mas que o trabalho dela era dizer o que via, não o que o cliente queria ouvir. Que se ele precisava de alguém que confirmasse uma decisão já tomada, ela não era a pessoa certa. Ele disse que era exatamente por isso que tinha procurado ela. Fecharam o acordo ali mesmo, numa cadeira de madeira do lado de fora do pavilhão, sem papel assinado, sem escritório, sem o ritual que esse tipo de conversa normalmente exigia. A mula de Sônia bufou uma vez ao lado deles, como se tivesse opinião sobre o assunto. O homem olhou para Barrosa com uma expressão que tentava disfarçar a surpresa. Ela é sua. 19 anos. Ainda trabalha? Sônia fechou a caderneta e olhou para a mula por um momento. Ela faz o que precisa fazer, sempre fez. O homem entrou no pavilhão. Sônia ficou. O leilão começou. Ela ouvia o barulho abafado do leiloeiro pelo lado de fora. Aquela cadência rápida que se misturava com o vento e o barulho dos animais nos currais mais próximos. Continuou anotando. Continuou observando. Em algum momento do meio da tarde, Ismail saiu pelo corredor lateral e ficou de pé ao lado dela por alguns minutos, em silêncio. Sem copo, sem assessor, sem o catálogo dobrado. Só a presença calma de sempre. Como estão os animais? Ele perguntou sem especificar quais. Tem 2 lotes que vale a pena. Manda os números depois. Ele inclinou a cabeça levemente, no mesmo gesto de sempre, e voltou para dentro. Sônia ficou até o fim do leilão. Quando o último lote foi arrematado e os compradores começaram a sair, alguns pararam para cumprimentá-la. Não todos, mas os que importavam. Apertos de mão, um aceno de cabeça, uma pergunta discreta sobre disponibilidade para o mês seguinte. Ela respondia com economia, sem cerimônia, sem o tipo de sorriso que as pessoas usam quando estão tentando parecer mais do que são. Quando o pavilhão esvaziou, ela desamarrou Barrosa do mourão com calma. Passou a mão no pescoço da mula, verificou as tiras do cabresto, ajustou o chapéu na cabeça. Montou devagar, 19 anos de animal. A subida era mais lenta do que era antes, mas o passo ainda era firme quando encontrava o caminho que conhecia. Elas saíram pelo acostamento de terra, longe do asfalto, no mesmo ritmo de sempre. Atrás delas, o pavilhão estava apagando as luzes. Os garçons recolhiam as taças. As carretas saíam com os animais arrematados. O maior leilão do ano ia acabando como todo ano acaba. Com dinheiro trocado de mão, com promessas feitas em papel, com o barulho de gente que ia embora convicta de que havia vencido alguma coisa. Sônia não olhou para trás. Tinha trabalho para fazer. Tinha anotações na caderneta que precisavam virar laudo antes da sexta-feira. Tinha uma propriedade pequena no interior que ela estava de olho há 2 meses para comprar o pedaço ao lado da terra da mãe. Não grande, não precisava ser. Com uma varanda com vista para o pasto e espaço para Barrosa descansar com os cascos no chão macio, sem pressa para ir a lugar nenhum.
A estrada de terra seguia entre o cerrado seco e o pasto novo. O sol ia baixando. Barrosa andava no ritmo dela, sem ser apressada, os cascos levantando uma poeira fina que o vento levava devagar. No leilão do ano anterior, todo mundo tinha rido quando ela entrou. Dessa vez, ninguém riu. No fim, Sônia nunca precisou parecer importante para ter valor. Enquanto muita gente naquele leilão enxergava preço, ela enxergava verdade. E talvez seja isso que mais falta no mundo hoje, gente capaz de olhar além da aparência. Porque o que realmente vale ouro quase nunca chega fazendo barulho. Se essa história te marcou, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Ainda existem muitas histórias que merecem ser contadas.